Quem sabe o que é a verdadeira Europa? Uma das coisas que você mais aprende quando você estuda história é a perceber que o mundo que você vive não é um mar calmo de evidências. Ou seja, as coisas não são sempre iguais, portanto não existe ideias como identidade pura. Quando alguém fala para você qual é a verdadeira Europa, quem sabe o que é a verdadeira Europa? A Europa, como todo continente, como toda sociedade, é um fluxo de identidades e processos que em determinados momentos assumem características mais específicas e que esse fluxo é conflituoso. Com isso eu não quero dizer que tudo é lindo e maravilhoso, pelo contrário, tudo é uma espécie, como diria o filósofo pré-socrático grego Heráclito, tudo é uma espécie de guerra, um polemos contínuo. Mas quando você estuda um pouco de história, você aprende a não tomar a época que você vive como uma obviedade. No caso dos muçulmanos, por exemplo, hoje, envolvidos num debate longo, seja cultural, religioso, geopolítico, por conta dos conflitos relacionados ao radicalismo islâmico, que não é sinônimo de islamismo, os muçulmanos, a herança muçulmana medieval filosófica é fundamental para você entender a filosofia medieval. Na verdade, Averroés, considerado a maior figura da filosofia muçulmana medieval, um espanhol do período de ocupação muçulmana da Espanha, Averroés, ele é o grande receptor da filosofia aristotélica na Europa. Portanto, como se aprende em filosofia, geograficamente, Aristóteles chega na Europa pela Espanha. A herança aristotélica, claro, a obra dele, chega na Europa pela Espanha, entra pela Espanha, permanece na Espanha, principalmente entre filósofos muçulmanos, que fazem a primeira síntese entre Aristóteles e uma tradição semita religiosa, né? A gente fala de cristianismo, judaísmo, islamismo como o grande monoteísmo semita, certo? Por conta da origem hebraica da religião, que depois vai se transformar também em cristianismo e também em islamismo, é o mesmo tronco, Abraão é o mesmo patriarca. Os espanhóis muçulmanos, tendo Averroés como a maior figura, eles vão fazer a primeira síntese entre a herança aristotélica e uma tradição monoteísta semita. Após a recepção na Espanha, e olha, para você ter uma ideia, quando você pega filósofos medievais, entre eles o próprio São Tomás, quando você ouve alguém se referir ao filósofo, este é Aristóteles. Quando você ouve alguém se referir ao comentador, este é Averroés. Portanto, a herança aristotélica na Idade Média, ela foi basicamente iniciada pelos muçulmanos. Daí, Aristóteles sobe, atravessa os Pirineus, vai se alocar, seja em Colônia, com Alberto Magno, onde vai ser formado São Tomás, seja também na Universidade Sorbonne, como é conhecida, em Paris. Para vocês terem uma ideia da influência da filosofia muçulmana, há uma discussão interessante do ponto de vista cristão da época, os latinos, como eram chamados. A leitura muçulmana de Aristóteles seria, num certo sentido, mais radicalmente aristotélica do que a própria filosofia cristã aristotélica. Por quê? Porque os muçulmanos teriam aceitado a ideia de que tudo que existe é gerado a partir de um princípio de forma necessária e óbvia e evidente, enquanto que no mundo cristão a concepção de Deus criando por vontade livre e absoluta, muito forte no debate, teria criado uma tensão com a ideia aristotélica de que tudo é gerado a partir do primeiro motor, que é absolutamente impessoal, inconsciente, não tem nada a ver com a pessoalidade do Deus abraâmico. Enquanto que no caso de Averroés, o Averroés, inclusive acabando sendo considerado meio herético pelos próprios muçulmanos, acaba sendo mais aristotélico do que muçulmano. Os muçulmanos também têm a ideia que o mundo é criado a partir da vontade livre de Deus. Então, toda vez que você pensa que você sabe o que é o Islã e que você sabe o que é o muçulmano, porque você vê na televisão a notícia de que alguém se explodiu, você está completamente errado. Para você saber o que é o muçulmano ou o que é o islamismo, você deve entender que toda religião e toda sociedade tem aspectos extremamente complexos e a inteligência islâmica ela foi fundamental na passagem entre a Grécia filosófica e o mundo cristão.
Mas um outro detalhe interessante, principalmente para quem conhece um pouco Paris, já ouviu falar de uma região de Paris chamada Quartier Latin, o bairro latino de alguma forma. Quando a Inquisição começa a perseguir o aristotelismo em Paris, na Universidade La Sorbonne, e solta sua primeira condenação no século XIII, parte do que a gente chamaria hoje de intelectuais, né? Eles vão criar espécies de estúdios e o que a gente chamaria hoje de uma escola livre de estudos, né? Uma coisa assim. E eles vão se alocar ali nessa região perto da Sorbonne e eles eram o que a história da filosofia chama de averroístas latinos. O que significa isso? Significa que eles eram leitores de Averroés. Os cristãos aprenderam filosofia aristotélica com os muçulmanos. E o bairro de Paris, Quartier Latin, está diretamente ligado a como esses averroístas eram chamados de Les Latins, no sentido de que eles eram leitores do Averroés, mas eles eram latinos, de cultura e tradição cristã. Portanto, está inscrito na história de Paris, como exemplo, né? Uma interação entre a herança muçulmana filosófica medieval e a recepção dessa herança pelos cristãos do norte da Europa. Como se sabe, talvez a maior figura do averroísmo latino, Siger de Brabant, grande filósofo e médico que teve que fugir da França por conta da situação com a Inquisição, é um exemplo clássico de alguém que, a partir da recepção do Averroés, aprendeu a estudar Aristóteles.